Olá, muito bem-vindos a mais um programa Desafios da Nova Era, na Rádio Arvut. Estamos aqui com um participante novo, Flávio, e começamos aqui o programa com um tema que seria da garantia mútua. Então a gente vai abordar, vamos pensar juntos aqui, levantar esse tema. E o amigo gostaria de começar falando sobre isso? Vamos lá, eu vou começar primeiro. Temos duas palavras aqui: garantia. Necessitamos de garantia. Quem garante o quê e para quê? Por que precisamos garantir alguma coisa? Porque deixamos de garantir o que se faz, o que se diz, e tudo fica empírico? Então, a palavra garantia ela se revela como um elemento necessário a esse momento. Mútua. Mútua é um diálogo entre um par de pessoas, ou muito mais pessoas, que geram uma confiança mútua de se garantirem frente a um ponto, frente a uma existência, frente a algumas percepções. Um é aval do outro. Olá, amigos, prazer estar aqui com vocês. Então, esse tema de garantia mútua, quando a gente olha para o mundo assim e a gente percebe que quase não existe, né? Então, a gente fica ali observando tudo que acontece e você vê que tudo existe, lei, justiça, tudo porque não existe essa garantia mútua. Porque se ela existisse, tudo isso aí ia ficar obsoleto, né? Porque cada um ia conseguir garantir a segurança do outro, garantir o bem-estar do outro, e a gente não ia precisar de lei, de justiça para garantir isso, porque o outro não consegue garantir. Eu falo até que se a gente olhar hoje em dia, aí, aqui na minha cidade está muito aquela questão de abrir condomínios novos, né? Então, os bairros estão ficando todos cercados. Então, está se isolando do mundo porque, por segurança, né? De medo, de ladrão, de sequestro, esse tipo de coisa. Então, a gente olha para os muros, tem cerca elétrica, tem lança, tem tudo que é proteção para não deixar ninguém entrar na sua casa, né? E aí eu brinco, se um extraterrestre chegasse na Terra e olhasse as casas, ele ia falar assim, o que existe no planeta Terra, que monstro é esse, que eles têm tanto medo, né? Que eles cercam as casas deles, põem cerca elétrica, põem lança, põem tudo que proíbe o outro de entrar. Deve ser um monstro horrível, né? Que come seres humanos. E esse monstro é o próprio ser humano, né? Então, isso mostra a total insegurança que a gente tem como ser humano. A gente cria lei, cria justiça, cria cerca elétrica, tudo para se proteger daquele monstro chamado ser humano. Isso é curioso, né? Porque embora a gente seja parte da natureza, a gente se isolou como espécie, né? A gente destruiu tudo à nossa volta, né? Se isolou como espécie e agora a gente se isola dentro da própria espécie, né? Então, o maior risco, né, somos nós mesmos, né? Como você trouxe aqui, né, Flávio? E isso tudo existe por essa grande falta, não existiu essa garantia, essa responsabilidade mútua, né? E eu penso, né? Por que eu preciso entregar uma garantia em cima de algo? Para que eu preciso falar, olha, eu me dá isso, mas eu te dou uma garantia, eu vou te entregar isso como garantia. Antigamente, né, os contratos eram feitos no fio do bigode, né? Você cortava a pontinha do bigode ali, um guardava o fio do bigode do outro e estava tudo certo, né? Ai de quem não fizesse, né? E hoje não existe a menor credibilidade de confiança, né, numa outra pessoa, né? Você precisa criar diversos artifícios para poder garantir que algo vai acontecer, né? Tudo em prol do próprio benefício, né? Não existe esse benefício mútuo, né?
eu ganho e para eu ganhar, para eu poder ter o meu retorno, você precisa me garantir que esse retorno vai chegar, né? E eu fico pensando nisso, como isso seria um desafio da nova era? Eu acho que é um desafio há muito tempo, Maurício. Estava ouvindo você e me lembrei de uma coisa que me chamou muita atenção. Eu moro numa área rural e sabe aquela cadernetinha que o cara anota o que você consumiu, quem pensou isso? Hoje que você conta isso, quando você assiste isso, é sugêneres, né? Tem ainda, está quase apagando um resquício de que o cara anotava o que você e depois no final do mês você ia lá e pagava. Numa cidade que você tem muitas pessoas, onde a desconfiança impera, então eu preciso da garantia, da garantia, da garantia, da garantia de que aquilo é possível que alguém vai cumprir a confiança. Então, o que que aconteceu com a gente? Perdemos a confiança um no outro. E eu lembro dessa impressão desde a minha juventude, que eu percebia, né, que quando as pessoas viviam numa comunidade muito mais restrita, eles tinham essa nitidez muito mais nítida da interdependência e da confiança de que um precisava do outro. Com essa dispersão, então, com o outro não me interessa, porque só o meu umbigo interessa, então, como o outro também, que vai alugar meu imóvel, ele não quer saber quem sou eu, ele quer saber quem é o meu fiador, ele vai olhar quem é o meu fiador, para ver se ele pode ressarcir numa possível falha minha. E aí ele vai computar, vai ver se o cara é correto ou não. Quer dizer, a gente tem que deixar o nosso rastro. O nosso rastro, ele vai checar o nosso rastro, se o nosso rastro é confiável. Gente, vocês repararam? Onde a gente está se metendo? Onde a gente está querendo chegar? É assim, a percepção que a gente está ficando louco. Ninguém confia mais em ninguém, nem em termos de escala de governança, e entre nós socialmente, e aí, o que é a garantia mútua? A garantia que você disse isso, eu te conheço, eu cubro você. Agora imagina o processo ao contrário, cada um garantindo o outro. Onde isso? Se cada um garantir a outro, se a gente inverter essa dinâmica, onde a gente chega? Acho engraçado isso. Que isso me lembrou agora aquele filme do John Wick, que tem uma fala em que eles trazem que as leis e regras nos diferenciam dos animais, né? Mas eu acho que, né, pelo que o Shimon estava falando agora, dá para perceber que, na verdade, essa quantidade de leis e regras que a gente precisa colocar na sociedade só mostra quão animal a gente é, quão bicho a gente é, e é incapaz de se relacionar com cuidado realmente, né? A gente precisa ficar estipulando, olha, você não pode fazer isso. Gente, tá, é óbvio que você não pode fazer isso, mas você precisa colocar numa lei, uma regra, né, para a sociedade. Na verdade, não são as regras e leis que trazem a civilidade, né? Na verdade, isso revela o quão não civilizado, né, não humano a gente é realmente, né? Para precisar dessa quantidade de emendas aí que vai fazendo uma constituição, né? Os animais, igual você falou bem aí, eles não precisam de uma lei para viver, né, no social deles lá, no bando e tal, porque eles têm um equilíbrio com a natureza, né? Então, eles já são mais equivalentes ali com as leis da natureza. Se ele come, é o instinto dele, se ele mata, é pelo instinto, não tem nada a ver com a questão da ambição, do egoísmo. E aí o Shimon falou da cadernetinha. A própria cadernetinha é uma desconfiança, né? Não, deixa eu anotar aqui, senão esse cara vai me dar o calote, né? E assim, agora eu entendi por que o Maurício tem esse bigodão, porque ele diz que garante com o fio do bigode. Mas assim, então o bigode, a cadernetinha, tudo é uma insegurança, né? Fala, será que o Maurício, só porque ele arrancou o bigode dele, será que ele vai me pagar?
né? O bigode do Maurício vale o que diz? Será que ele vale? Esse bigodão vale tanto assim? Não sei não. Aí, o que que acontece? Quando a gente pensa nessa garantia, a palavra garantia já submete uma coisa assim, que você está desconfiado. Então, eu tenho que garantir o meu aqui. Se eu estou garantindo o meu, quer dizer que eu não estou tendo essa garantia mútua, né? Eu tô dando uma garantia para o cara, mas assim, se ele me der o calote, eu vou desesperar, eu vou inverter todo o meu sistema. Falar, não vai me pagar. Então, o modelo ideal, às vezes até utópico, né, pelo que a gente vê hoje em dia, de garantia mútua seria, o Shimon está precisando de mim, eu vou lá, ajudo o Shimon, mas não fico esperando ele me pagar o que eu ajudei. E se ele não puder me pagar, tá ajudado. Aí o Shimon vai lá, ajuda o Maurício, né? E o Maurício ajuda outra pessoa, sem precisar dessa recompensa, né? Sem Restituição. essa restituição. Então, eu estou fazendo pelo sistema, que a gente está aqui um para ajudar o outro, né? Então, essa questão de um garantir o outro não é porque é para você garantir o outro, não é para você garantir a si mesmo, não é? Porque quando eu faço a cadernetinha, eu estou garantindo a mim mesmo e não garantindo o outro, né? Então, aí inverte essa situação de garantia mútua, porque aí eu já joguei a setinha, o vetor para mim, já virou egoísmo, né? Então já não é garantia mútua, é garantia para mim. Então essa questão, como eu disse, às vezes até utópica da gente ver socialmente hoje, de eu ajudar sem esperar o retorno, sem esperar que ele vai me pagar, assim como você faz com o filho, né? Ah, pai, estou precisando de dinheiro. Você vai lá e dá e sabe que ele não vai te pagar. Então, para a gente chegar nesse nível socialmente aí é complicado, né? E o Shimon falou antes da gente começar, aí vai ficar esse buraco. E quem vai tampar esse buraco da garantia, né? Porque eu vou garantir o Shimon vai garantir o Maurício, e quem vai me garantir? O outro, né? Que tiver na mesma vibe dessa garantia mútua. Então não vai ter um buraco, vai ser um ciclo e não vai precisar de lei, porque a lei que me protege vai ficar obsoleta, né? Porque todo mundo, um cuida do outro e com isso o sistema roda em equilíbrio, sem precisar de cerca elétrica, que eu vou saber que ninguém vai pular na minha casa para roubar, posso deixar o carro aberto na rua que ninguém vai roubar, ou alguém vai pegar meu carro e eu vou pegar de alguém e assim, sem problema, eu vou devolver depois e tal. Então, a garantia mútua é algo assim, sem esperar a restituição, né? Uma coisa mais livre. Eu diria que anterior a isso, o ponto, me parece, é a confiança que se perdeu em si próprio, quer dizer, digamos, a ética de eu assumi um compromisso, eu assumi alguma coisa e eu tenho que honrá-la, senão ela vira uma dívida. Então, como o mercado não quer perder, então ele precisa de um fiador, porque ele não confia em você. E aí isso gira uma bola de neve. Ninguém confia em ninguém, e aí a gente vive, quer dizer, na verdade, o que a gente está desestruturando a fundação da nossa civilização. Porque a desconfiança, ela não ergue, ela corrói. E é isso que a gente tem que começar a inverter essa construção, essa fundação. É reaprender passo a passo, a confiar mutuamente. As coisas, meu amigo, ô minha vizinha, tem um pouquinho de açúcar para mim, que coisa mais gente. Oh, claro, chega aqui, toma um pouquinho de açúcar. Não quer tomar um cafezinho? Esse potinho pequeno, esse açúcar, não precisa devolver, não. Olha lá o que eu comprei, eu trago. Não precisa, não. Pouca coisa assim. Então, em pouco, a gente vai ver como
A troca dessa benesse, essa generosidade, ela suplanta toda a desconfiança que nós, sem nos darmos conta, caímos nesse buraco que nos desconecta como semelhantes. Perfeito, perfeito. E isso me fez pensar aqui, ah, como que eu vou confiar se eu não tenho uma garantia de que eu vou ter as minhas necessidades ali quando eu precisar? Por exemplo, um carro. Como é que eu vou emprestar meu carro? Mas quando eu precisar, será que eu vou ter aquele carro ali naquele momento que eu precisar? É. E que nem que essa questão dessa preocupação de suprir as necessidades, né, coletivas ali, né? Porque senão a gente vai ficar cheio de carências e faltas, necessidades não supridas, porque eu não vou te emprestar porque vai que eu preciso em algum momento. Né? Como que eu vou, né, a notinha, por exemplo, o caderninho ali, por exemplo, né? Como que eu vou confiar se eu tenho necessidades e que no momento que eu tiver minhas próprias contas para pagar, eu vou confiar se eu não sei se as minhas contas vão ser pagas. Né? Como que eu vou liberar essa confiança sem ter essa garantia de que tudo que eu preciso, diferente do que tudo que eu desejo, ou diferente, mas que tudo que eu preciso esteja no dia a dia ali da minha vida. Então, isso aí que você precisa é o que a gente tem que garantir, né? Eu sei que o Maurício precisa, eu vou garantir que ele não sofra essa carência. E não o que você deseja, né? É diferente. Então, um vai suprindo a necessidade do outro, para toda a corrente ficar de pé, né? E assim, quando a gente fala isso, quem está ouvindo a gente vai falar que utopia, né? Que coisa surreal. Mas Mas é assim, desconfiança. Só, Flávio, desculpa. é É a baseado no, desconfiança. sim, é baseado no que o Shimon falou. Em se tratando de confiança, ninguém mais confia no outro, né? Mas alguém está disposto a confiar? É lógico que é meio surreal você falar assim, não, eu vou confiar. E o cara é um cara, um canalha, né? E ele vai sujar seu nome. Mas assim, é lógico que a gente não vai mudar o sistema de uma vez para outra, assim, igual o Shimon falou, começa com a vizinha, né? Começa ali. Eu lembro quando eu era criança, a vizinha fazia um bolo e levava para minha mãe, né? E aí, quando a mãe ia devolver a vasilha, ela não podia devolver vazia. Ela tinha que fazer alguma coisa, fazer um pastelzinho, fazer um bolinho para devolver a vasilha cheia, né? E isso aí ficou na minha memória sempre, assim. Aí, às vezes, quando a minha mulher vai devolver alguma vasilha, você vai devolver esse vazio? Então ela nem entende por que que eu estou falando isso. Isso aí é um sinal de garantia mútua, né? Então, ela te agradou, você vai agradar ela também. Então, não é aquela questão de ela me deu um bolo de fubá, eu tenho que dar um bolo de fubá. Não, eu vou dar um pastelzinho aqui para ela, para a gente manter a coisa bem, a boa vizinhança. Então, nem isso existe mais, né? Essa coisa de vizinho, e como eu estava falando, e o Maurício falou também, o ser humano está se isolando até como espécie, né? Então, cerca o condomínio ali dentro do condomínio é um mundo, e fora do condomínio, na mesma rua, é outro mundo. Então, aqui a gente está garantido porque a gente pode pagar e tal. E lá fora o pessoal está sem garantia. Então, essa questão de começar, né, de resgatar, porque isso antigamente existia, porque eu lembro bem ainda, quando eu era criança, essas coisas assim, basiquinha, mas existia. E até isso se perdeu, porque a confiança foi se perdendo cada vez mais, o respeito também foi se perdendo, os valores foram se invertendo. Então o negócio foi descendo a ribanceira. E o negócio é a gente frear essa descida aí, tentar resgatar, né? Eu diria que eu fiquei imaginando agora, se esse freio não é a falta,
que me falta? Por que me falta? Quanto me falta? Me falta muito? A falta é quantitativa? A falta é o essencial? Há uma desproporção de faltas? Há uma ilusão de faltas? E nossos desejos cresceram muito por conta de toda a incitação dos desejos. Então, eles criaram faltas que não eram necessárias antes. E agora temos mais faltas. Então, é preciso ralar mais para suprir as minhas hipotéticas faltas. E aí, bota, quer dizer, aí o que que cresce? O bolo cresce, precisa de mais garantia, porque o cara que vai suprir a minha falta vai precisar de mais garantias, porque ele não confia em mim. E aí, aquela coisa que era simples, que nem ele falou, né? Que eu lembro bem disso, quer dizer, ninguém voltava com a bandeja vazia. Não, vou botar um chameguinho, né? Quer dizer, essa essa mutuidade, se é que existe essa palavra, ela traz uma compensação não no sentido material, no sentido afetivo, no sentido da interligação, no sentido da conexão. E é como reverter todo esse processo. A conta não vai fechar do jeito que a gente está evoluindo. Não fecha, é impossível, todo mundo já sabe disso. Finge que não sabe, né? Todo mundo acha, vai, né? A gente busca efeitos pirotécnicos para tentar fechar uma conta que não fecha. Na verdade, a conta tem que ser simplificada. Vamos menos, 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 menos. Ah, opa, me deu um bolo. Ah, não, eu vou fazer o meu fubá com ele. Não, é, é essa é a grande felicidade entre os humanos. É a troca. A troca, porque a troca nos possibilita ver o espelho da nossa humanidade. O que é humanidade? É quando eu reconheço no outro uma coisa que está em mim. E essa chama, essa vivacidade, não tem moeda correspondente a ela. Todos os artifícios, todos os, como que se diz, as centelhas, todas as fantasias que a gente cria não compensam uma troca que efetivamente é sentida. E aí a gente inverte essa pirâmide, claro, que é paulatinamente, porque não tem, não, quer dizer, quanto que o Maurício comentou, parece que a conta não fecha, porque você cria cada vez mais leis para não serem regidas. Por que elas não são regidas? Porque as pessoas olham para a direita. Se você não olhar para a direita, você vai levar uma multa. E se você olhar muito para a esquerda, também é uma multa. Mas ninguém vai lembrar, é tanta multa, é tanta lei que é impossível. E aí, hipoteticamente, a legislação acha que vai cercear o ser humano com leis. Não, o princípio é anterior, o princípio é humano. O que que é mútuo? O que que é o respeito mútuo? O outro, eu preciso do outro tanto quanto o outro precisa de mim. Juntos, somos mais fortes. Isso é um ponto interessante, né? Como se precisasse não de uma única lei, mas de um único fundamento social, que é a garantia mútua. Que poderia, né, com os amigos falando, fiquei pensando aqui que acho que seria um sentido de se preocupar realmente com o outro através de duas, ou se ocupar com duas coisas, né? Escuta e cuidados. De querer cuidar do outro, se importar e escutar a partir do outro. Então, ter uma escuta atenciosa diante das necessidades do outro e querer cuidar, zelar por isso, a partir das suas próprias ações, para que que aquela pessoa possa ser cuidada diante das próprias necessidades, para que não exista essa falta ou o medo da falta. Isso possibilita eu poder entregar mais ou confiar mais, sem o medo da falta. O medo é uma coisa terrível. Só de pensar na falta, eu já vou tentar reter aqui o meu, porque vai que falta em algum momento. Garantir a minha, vou garantir o meu. Exato. Exato. O medo serve o ego, né? O medo serve seu ego pensando assim, não, mas eu vou
garantiu do Shimon e eu vou ficar sem. Então, isso é o medo. A lei também protege o ego, né? Porque como que eu vou ficar? A lei vai me respaldar para eu não perder. Então, esse medo de perder o tempo inteiro, né? E o Maurício fala aí de necessidade, e o Shimon falou também, de servir a necessidade, não o desejo, né? Porque o desejo está cada vez maior, você não vai suprir o desejo de todo mundo. Cada um quer mais e mais. Acho que a diferença aí é você conseguir suprir a necessidade do outro. E suprir a necessidade básica, não é a necessidade do cara ter um carro melhor, ter uma casa melhor, é suprir a necessidade básica. A gente falou da vizinha, às vezes a vizinha tá lá e tá esperando algum, sei lá, um bom dia, pelo menos, né? Hoje em dia nem bom dia as pessoas dão mais, porque acha que é retrógrado até dar um bom dia. A senhora está querendo atravessar a rua lá e os carros não param, é uma necessidade dela. Você vai lá e vai suprir essa necessidade, mas você não vai lá para dar uma de bonzinho. Olha, eu atravesso velhinhos e ceguinhos no semáforo, olha como que eu sou bonzinho. Não, você está ali como uma garantia mútua para ela, né? Você vai fazer aquilo ali para ela e é aquela velha corrente do bem, né? E ela vai fazer alguma coisa boa porque você fez uma coisa boa para ela e aquela vibração nela vai fazer uma coisa boa para outra pessoa e o negócio vai se estendendo. Isso é uma garantia mútua. Assim, nas pequenas coisas, nas necessidades básicas, a gente vai trabalhando isso e o negócio vai se expandindo cada vez mais. Então, às vezes, parece utópico quando a gente fala respeito mútuo, garantia mútua. O respeito mútuo é até mais, embora o mundo está precisando demais de respeito, né, que se perdeu demais, mas é mais entendível a gente falar de respeito mútuo do que garantia mútua, porque garantia parece que envolve mais entrega material, né, no sentido, né? E não é isso, né? É no sentido de respeito mesmo, de fazer o sistema rodar equilibrado. Acho que é por aí. Eu fiquei pensando aqui rapidamente, quando a gente honra a nossa garantia, eu conheço muitas situações que as pessoas ficam surpresas. Nossa, o cara me pagou antes, ele me pagou, ele pediu prazo, ele fez, a gente fica surpreso hoje. Uau, o cara honrou-se. Uau, é um milagre. Não acredito. Que mundo é esse? É possível ainda? Tipo isso, está rolando isso. Quer dizer, o adverso virou uma coisa fantasmagórica. Então a gente vive num mundo de sombras que ninguém se garantia e não tem fim. Perfeito, amigos. E algumas palavras finais aí, para a gente finalizar o programa. Eu diria assim, para encerrar, é um berço, né? A gente está passando por uma gestação de aprendizado coletivo, né? E a gente evoluiu num certo sentido, mas a nossa essência está lá junto com a gente, encoberta. E ela apenas precisa de um pouco de mais de confiança e paulatinamente mais de confiança para a gente perceber que nesse exemplo lindo, né? Alguém te deu um bolo, não devolve vazio. É isso aí. E assim, eu acho que a gente tem medo quando não tem amor. Quando a gente tiver amor pelo outro, a gente não vai ter medo de perder, porque a gente só tem medo de perder quando não tem amor. Então a gente começa amando, não é amando loucamente, é amando com respeito pelo ser humano, pelo próximo. Então, nessas coisinhas básicas aí de dar um bolo pro vizinho, atravessar uma senhora no semáforo, é por aí que a gente começa esse respeito mútuo, essa corrente do bem. Que a gente precisa lembrar sempre é desse respeito mútuo. Então, baseado nisso, os valores vão começar a voltar,
a confiança vai começar a voltar de novo. E aí a gente vai conseguir equilibrar essa natureza nossa desequilibrada. Maravilha, amigos. Deixar um agradecimento a você que ouviu até aqui, participou. E encerramos o programa e nos vemos no próximo. É.